Saúdo a todos, na paz do Senhor. É um prazer estar aqui novamente e ver o rosto dos irmãos. Né? Glória a Deus. Eu sentindo a falta da irmã Demétria e do seu esposo, e também a irmã Celine. Né? São cadeira cativa, né? Meus cultos, muito bem. Mas estou feliz de ver os irmãos aqui. E com certeza o Senhor terá uma recompensa a cada um. No livro de Lucas, capítulo 19, versículo 1 ao versículo 10. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Lucas capítulo 19, versículo 1 ao versículo 10. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este o chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver Jesus, quem era Jesus. E não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava, para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Glória a Deus. Meus amados, me chama a atenção o chamado de Zaqueu, porque ele faz de forma diferente dos outros, de outras pessoas. A gente vê que, por exemplo, a diferença entre a mulher do fluxo de sangue e o príncipe da sinagoga, né? Jairo. E o centurião. O centurião chegou para Jesus e disse:
o meu filho está quase morrendo, mas se o Senhor for lá, aliás, se o Senhor apenas disser uma palavra, ele será curado. Aí Jesus foi, vai, que eu até te salvou o teu filho. Aí vem Jairo e tenta tirar Jesus do meio da multidão. Foi uma luta para tirar Jesus do meio daquela multidão, porque ele queria levar Jesus até a sua casa. E já a mulher do fluxo de sangue, enquanto o Jairo lutava para tirar Jesus da multidão, ela veio escondida entre a multidão e dizendo consigo mesmo: se eu apenas tocar nas suas vestes, eu serei curado. E é claro que Jesus sabia quem era ela e o que ela estava tentando fazer. Pois a Bíblia diz que ele conhece tudo que há no homem, o vento e o fora. Ele já sabia quem era ela e que ela estava tocando nas suas vestes, era ela. Então ele disse para chamar ela lá na frente, para dar o seu testemunho, que é que ele disse: alguém me tocou. No meio da multidão, muita gente apertava, tocava nele, mas ele disse: alguém me tocou. Para provar para ela que ela tinha sido curada, ele disse: alguém me tocou com fé, porque eu senti sair do meu corpo virtude para curar. Louvado o nome do Senhor. Aí ela não pensou outra coisa, que fosse outra pessoa, ela mesmo. Eu vou lá, agora na frente não tem mais jeito, né? E até porque não podia se apresentar no meio daquele povo, né? Mas ela arriscou e foi lá para receber sua sentença, porque ali podia ser apedrejada. Mas quando ela se apresenta ao Senhor, humildemente ela diz: foi eu, Senhor, que te tocou. Com aquela humildade toda na frente dele, e ele disse apenas: você, a tua fé te salvou. Levado o nome do Senhor. Não foi condenado, não foi nada, e saiu tudo bem, foi curado. Mas a gente vê que onde Jesus estava, uma multidão estava com ele. Muitos iam à procura de uma cura, da cura de seu parente, seu ente querido, de filho, de parente, né? E outros para pelo menos ver Jesus, estar com ele, e outros para curiar, como eram os fariseus, né? E não faltava um grupo de fariseus onde tinha essa multidão. Toda cidade onde chegava Jesus tinha um grupo de fariseus para pesquisar o que Jesus fazia e trazer as informações para os sacerdotes, para dizer o que eles estavam fazendo. Era um monitorar todo o tempo. E quando ele chega em Jericó, antes de ele entrar na cidade de Jericó, já encontra um Bartimeu, cego, que não era de nascença. Ele era cego porque havia arrancado os seus olhos. Estava vazado. Havia arrancado os olhos. Quer dizer, assim, a nossa linguagem, né? Estava só os buracos dos olhos. Isso está arrancado. Mas ele, com a fé tão extrema, ele disse para Jesus: Senhor, que eu veja. Parece uma brincadeira, um desafio. Senhor, que eu veja. O Senhor podia olhar para ele e perguntar para ele: cadê teus olhos? Cadê pelo menos teus olhos para me fazer tu enxergar? Não tinha olho. Até
uma palavra que Jesus falou para ele, alguém então por brincadeira, né? Ele disse assim: o que é que tu quer que eu te faça? Porque você imagina um cego chegar para Jesus, que tem todo o poder de curar, e Jesus fazer essa pergunta para ele: o que é que tu quer que eu te faça? Né? Porque com certeza ele já sabia que o cego ia ser curado. Né? Mas na interpretação dessa palavra, nós precisamos entender mais outras coisas que Jesus queria falar com essa pergunta. Né? Não era simplesmente alguma prova que ia com ele. Jesus estava dizendo para ele que era capaz de fazer para ele muito mais do que ele estava pedindo. Jesus foi mais além com aquela pergunta: o que tu quer que eu te faça? Se tu quer só apenas ver, eu tenho muito mais coisas, o que tu quiser precisar, o que tu quiser, eu tenho o que tu precisar. Não só apenas tu vai ver, mas muito mais outras coisas. Né? Como ele diz com o Natanael, né? Filipe traz Natanael e apresenta Jesus. E Jesus diz para ele: aí está o verdadeiro israelita, em quem não há dolo, ou seja, em quem no coração não há falsidade. Né? Aí o moço perguntou: de onde o senhor me conhece? O Senhor disse: eu te vi lá debaixo da figueira. Quando tu estava lá se lamuriando, quando tu estava lá reclamando da vida e perguntando por que tudo isso tem acontecido e quando seria a vida do Filho do Homem, né? Pois eu estou aqui, eu te vi lá, foi naquele momento. Né? Então, quando Jesus falou isso, ele disse: olha, Senhor, tu és o meu Senhor. Eu sei, agora tu és o Senhor que há de ser enviado. Então o Senhor disse o quê? Como tu crestes, maiores coisas tu verás. Né? Agora tu vai ver muito mais do que isto que tu creu. Porque tu vai ver os céus abertos e os anjos de Deus descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Aleluia. Então quando ele pergunta a Bartimeu: o que é que tu quer que eu te faça? Ele estava pensando apenas que ele queria ver muito mais do que ele precisasse, além de ver outras coisas que ele precisasse. Ele teria tudo para lhe dar no nome do Senhor. Não era uma piada, uma brincadeira que ele estava perguntando para o Bartimeu: o que tu quer que eu te faça? Né? Então, antes de ele entrar em Jericó, ele encontra com este homem que há alguns anos vinha sofrendo esse problema, porque foi arrancado seus olhos e agora estava sujeito às esmolas, a pedir ajuda, a colaboração, porque nesse tempo não havia aposentadoria para ninguém, os benefícios eram sonegados e não havia, ele tinha que ser sustentado. No caso de uma mulher viúva em Israel, era um problema sério, ninguém queria casar com ela. E por ninguém querer casar com ela, se ela não tivesse recurso financeiro para lhe sustentar, muitas delas iam para a prostituição, para sobreviver. Aí por isso havia muitas meretrizes em Israel, por causa disso, e também em outras nações, por causa disso. Né? E Deus recomendava aos sacerdotes, aos reis, aos chefões, aos comandantes, que cuidassem bem da causa das viúvas. Né? Ele falava isso, sustentasse. Você vê que Jó, os seus amigos lhe acusavam que ele estava em pecado, porque estava passando por aquela luta, aquele castigo, e diziam que eles estavam em pecado: alguma coisa tu fez, tu errou, tu cometeu algum erro diante de Deus, está recebendo esse justo castigo. E Jó disse: eu nunca me lembro que tenha falhado diante de Deus, tenha feito algo errado. Pelo que eu me lembro, eu sei que eu era os olhos dos cegos, a perna do coxo, eu cuidava daqueles que não tinham família, que não tinham pai, que não tinham mãe, gente
tem nome, eu tinha na minha casa com meus filhos, criava como filho, me sustentava de tudo, e aqueles que iam perecendo, a bênção de Deus vinha sobre mim. Louvado o nome do Senhor, certo? E disse, eu fazia tudo isso e cuidava bem da causa das viúvas, sustentava as viúvas e nunca deixei um estrangeiro desamparado, certo? Que era também outra coisa necessária, que era por obrigação se fazer, certo? Chegasse alguém estrangeiro, viajante, passando na sua casa, você tinha por obrigação de receber, botar para ir em casa e lavar os pés, que era a primeira coisa que tinha que fazer, né? E dar de comer e dar de beber, né? Água e comida, um pouco de repouso, se possível, a dormida, né? Mas a pessoa vinha viajando, porque antigamente tudo viajava a distância de pés, né? O transporte mais antigo, né? Era dar de pés. E ainda com caravana, com animais. Aí parava ali, dava de comer aos animais e dava hospedagem àquela pessoa, né? Então isso era uma obrigação daquele povo fazer isso. E Jó dizia, eu cuidava bem da causa das viúvas, nunca deixei um estrangeiro desamparado. Certo? Isto é o que ele fazia. Então, Zaqueu era sustentado pelas esmolas. A partir daquela hora, ele com certeza voltou às suas atividades de trabalho, porque agora ele podia trabalhar, estava enxergando normalmente, certo? Para entrar na cidade de Jericó, por que esse homem estava do lado de fora? Certo? O Zaqueu estava do lado de fora da cidade. Pode olhar que ele chegando na cidade, o Zaqueu estava no caminho, porta da cidade. Porque havia um decreto dado por Davi, que nas portas da cidade de Jerusalém, e com certeza das outras cidades, certo? Que pertencia a Israel, cego e aleijado não podia entrar. Esse decreto de Davi, no tempo de Davi, quando ele conquistou Jerusalém, que não era ainda Jerusalém, era Jebú. Quando ele conquistou a cidade de Jebú, mudou o nome, porque antes era Salém, depois Jebú. Aí Davi pega Jebú e Salém faz Jerusalém, né? Porque Jebú, os jebuseus que tomaram do rei de Salém e formaram Jebú, era o nome da cidade de Jebú, cima do norte. E todos queriam aquela cidade porque era segura. Lá em cima do monte era difícil alguém chegar e atacar, né? Então eles se achavam protegidos. E Davi foi lá e para Davi tomar essa cidade teve esse empecilho. Os homens da cidade colocaram, porque era por lei proibido passar por cima de cegos e aleijados, pessoas indefesas, que não podiam entrar em combate, em guerra. Então o que eles faziam? Colocavam lá as pessoas na porta da cidade, porque aí ninguém se atrevia a passar por cima. Estaria desrespeitando, desonrando, né? Fazendo alguma coisa assim. Então quando Davi viu aquilo ali, querendo tomar a cidade, mas não podia passar. O que ele disse? Se algum de vocês, chamou os capitães e disse, se vocês quiserem se atrever a passar por cima desse povo e invadir a cidade, eu vou fazer de vocês capitão, algum vai ser chefe de soldado, vão ser promovidos. Ora, se juntaram a turma e passaram por cima dos cegos aleijados e tomaram a cidade. Aí Davi mudou o nome da cidade, Jerusalém, e colocou esse decreto. Diz, desde agora, nem cego e nem aleijado entra nessa cidade. Aí ficou o decreto. Aí, só Davi quebra esse protocolo.
quando ele manda chamar Mefibosete, o neto de Saul, né? Aí, o que o homem disse logo para ele? Era o do homem que disse para Davi, perguntou: tem alguém aqui da família de Saul, alguém por aqui ao redor, perto, que ainda vive? Aí disseram para ele, que o rapaz está levando o nome dele, que disse: não. Chegou para Davi e disse: tem um filho de Jonathan. Era o Zipa. Aí o Zipa chegou para Davi e disse: tem um filho de Jonathan. Aí isso tocou logo no coração de Davi, porque Davi era muito filho de Jonathan, filho de Davi, de Saul, e eles haviam feito uma aliança, né, de um honrar o outro quando ele fosse rei, né? Então Davi, quando disseram para Davi que tinha um filho de Jonathan, ele se alegrou. Mas quando disseram para Davi que o homem era aleijado, aí foi que o homem disse logo, o Zipa disse logo: tem um filho de Jonathan, porém o homem é aleijado dos 2 pés. Aí o que ele estava trazendo para Davi? Trazendo a memória, aquilo que ele tinha colocado como decreto na cidade. Agora, como é que o rapaz vai entrar na cidade? Aí o que Davi disse? Vai lá e diz a Mefibosete que o rei manda chamar. Louvado o nome do Senhor. O rei mandou chamar. Quer dizer, a palavra do rei é um decreto. Falou, está falando. Então, Ziba foi lá e trouxe o rapaz, e como se ele dissesse: não tem mais nenhum empecilho, pode chegar lá e entrar, porque Davi quebrou o protocolo, né? Aleijado agora pode entrar na cidade, né? Aí veio e trouxe ele à presença de Davi, o homem se arrastando. O rapaz até recomendou logo: mal pode se arrastar, né? É aleijado dos seus pés e mal pode se arrastar, quer dizer, não pode nem andar. Então houve esse protocolo. Quando Jesus entra em Jericó, está lá o cego, lá de fora, não podia entrar. Aí quando ele diz para ele: o que tu quer que eu te faça? Ele estava dizendo para ele: vou te dar os teus olhos, né? Você vai ver agora, voltar a ver, e vai poder entrar na cidade, você vai poder agora trabalhar, estar no meio da sociedade. Eu vou te reintegrar à sociedade agora. Além de tu ver, vou te dar muito mais do que isso. Louvado o nome do Senhor, né? Aí você vê que onde Jesus estava, vinha esta multidão à procura de alguma coisa. Juntou-se uma multidão tão grande em um certo lugar, que foi obrigado a lhe dar de comer. Não tinha onde comprar, não tinha também recursos para comprar. Aí apareceram ali 5 pães e 2 peixes, e ele o multiplicou, deu de comer a mais de 5.000 pessoas, e ainda sobrou 12 cestos, né, de alimentos, dos pães e dos peixes, né? Ainda sobrou. Esta multidão se sentiu tão bem com Jesus, que outra vez procuraram Jesus. Jesus tinha saído tirado do meio deles e não encontraram. Aí souberam que ele tinha atravessado o mar para o outro lado e foram também para lá. Quando chegaram lá, encontraram ele lá. Aí foram logo dizendo: o que foi isso que tu fez, Senhor? O que foi isso que tu fez? Fugiu, saiu do meio da gente, ele nem viu, e agora aparece aqui para a gente te ver. Tu vai ter que vir aqui para ver o Senhor, para estar com você. Aí Jesus diz: vocês estão me seguindo pelo pão que perece, viu? Vocês estavam antes comigo lá, comeram pão e peixe, encheram a barriga, e ia vir para cá de novo pensando nisso, né? Jesus entendia bem o que eles estavam querendo, e foi logo dizendo isso: vocês estão aqui não é por causa dos milagres, não é por causa da fé, não é por causa de obedecer a Deus, de servir a Deus. Vocês estão aqui por causa do pão que perece.
Louvado o nome do Senhor. Começou a doutrinar. Aí de repente, foram fugindo, saindo. Voltaram tudo. Cadê o pessoal? Ah, Senhor, diante dessas tuas duras palavras, quem pode suportar? Ah, é? Então vocês não querem também com ele, não? Aí eu pensei, Senhor, para quem iremos nós, se só tu tem palavra de vida eterna? Louvado o nome do Senhor. Seguir a Jesus por fé é uma coisa, e seguir a Jesus por visão. Eu quero estar todo tempo vendo Jesus, senão eu me perco, senão não vai ter graça na minha vida. Eu quero estar todo tempo vendo Ele, acompanhando e vendo os feitos dele. É seguir Jesus por fé, é crendo que aonde Ele está, você está também, aonde você está, Ele está também. Aleluia. Aí tem até um versículo lá no livro de Malaquias, que diz que o justo viverá da fé. O autor da carta aos Hebreus repete esse mesmo versículo, dizendo também que o justo viverá da fé. E muitas pessoas confundem isso e abandonam o emprego, abandonam tudo e dizem que agora vai viver pela fé. Aí já viver as coisas dos outros, que nem de pão, são as forças dos outros. Mas viver pela fé é abandonar tudo, toda mundano, toda a vida pecaminosa e seguir a Jesus por fé, crendo que está vendo Ele a todo momento, a toda hora. Louvado o nome do Senhor. Então, esta multidão estava com Jesus entrando em Jericó. Acontece o episódio lá com o Zaqueu, com o Bartimeu, aí ele entra em Jericó. Quando ele entra em Jericó, aí lá vem Zaqueu. O Zaqueu, que me chama a atenção é que ele queria estar lá no meio da multidão para ver Jesus, mas com o prazer de ele ver Jesus, de ele ver, se encontrar com ele, e Jesus conheceu o coração dele antes de ele subir na figueira. Jesus já viu o coração dele. Quando Jesus chega lá debaixo da figueira, ele está lá trepado. Aí Jesus desce daí, eu conheço já o teu coração. Pode dizer, hoje eu vou pousar em tua casa, vou me hospedar na tua casa. Quantos de nós podemos fazer isso? Ter este prazer de receber Jesus em nossa casa. Às vezes a gente até prepara a casa, limpa, porque sabe que vem alguém visitar. Nós estamos na época da eleição, digamos que vai um político lá na sua casa, marcou um dia para ir lá na sua casa, porque hoje é o só possível, Aí, rapaz, eu posso ir à tua casa, eu quero ir lá conversar. E aí acaba você abrindo mão e ele vai lá, então você sabe que ele vai lá na sua casa e prepara a casa para receber ele. E Zaqueu preparou a casa para receber Jesus. Amém? Glória a Deus. Desceu correndo, saiu de prensa. A Bíblia diz aqui que foi com júbilo, em outra versão diz que foi com gozo. E recebeu Jesus gostoso, quer dizer, com alegria. Recebeu Jesus com alegria, recebeu gostoso. Isso foi muito prazeroso. Ele se apresentou a Jesus muito prazeroso, a ponto de subir a uma figueira brava, a um pé de árvore, para ver Jesus. Então isso agradou muito a Jesus. A ação de Zaqueu agradou muito a Jesus. As nossas ações, o que temos preparado, o que temos feito para receber Jesus, tem agradado. A diferença de Zaqueu, ele corre só para o pé da árvore para ver Jesus. Aí Jesus recebe um convite uma vez de um homem chamado Simão.
Diz aqui a Bíblia que era um fariseu e era leproso. E convidou Jesus para ir à casa dele. E Bartimeu não foi preciso convidar Jesus. Jesus se ofereceu. Disse: eu quero ir na tua casa. Eu quero entrar na tua casa. Eu quero ir lá. Eu quero te fazer uma visita. Aleluia. Já que o fariseu foi convidar e fazer aquele motivo para chamar Jesus a atenção, para levar Jesus à sua casa. E tudo tem um sentido. Ele levou Jesus à sua casa, a convite, preparou para Jesus entrar, porém ele não fez o que deveria ser feito. Mas aí veio uma mulher pecadora, lá de fora, e entra de casa dentro e vai lá direto aos pés de Jesus. E ali ela lava os pés de Jesus com lágrimas, enxuga os cabelos e beija os seus pés e ainda derrama um perfume caríssimo sobre a sua cabeça. A Bíblia diz aqui que o cheiro inundou toda aquela casa, exalando toda aquela casa. Agora, ele não fez o que ela fez. E começou a murmurar lá no seu coração, escorando lá na parede, olhando para Jesus e olhando para a mulher. Esse daí que dizem que ele é profeta, que conhece das coisas, ele não sabe nem quem é essa mulher. Se ele soubesse quem era ela, não deixava fazer isso com ele. Murmurando lá no coração. Aí Jesus olha para ele e disse: olha, Simão, tinha um homem, tinha 2 devedores, e um deles devia mais do que o outro, e os 2 foram lá e ele perdoou a dívida dos 2. Mas quem o amava mais a este homem? Diz: com certeza, Senhor, aquele que devia mais. Ele foi perdoado, com certeza ele ama mais. Falaste bem, pois assim fez esta mulher. Eu entrei na tua casa, tu não me deste ósculo santo, tu não lavaste meus pés, e tu não ungiste a minha cabeça. E ela fez isso desde a hora que entrou, me ungiu com perfume, e não para, e lavou meus pés com as suas lágrimas, enxugando os seus cabelos, e não para de beijar meus pés. Louvado o nome do Senhor. Então veja a diferença de Zaqueu para esse fariseu. O fariseu se justificava com as suas ações, e o Zaqueu era acusado de um ladrão, de tomar as coisas dos outros, e era acusado de um pecador, porque era chefe dos publicanos. Quando diz aqui que ele era rico, com certeza ele era um ministro. Lá na corte dos romanos, ele era colocado como um ministro da economia, porque ele colhia os impostos dos outros cobradores, porque ele era chefe dos publicanos. Então ele colhia os impostos dos outros postos e levava à alfândega. Ele era um chefe dos publicanos, quer dizer, ele era um ministro da fazenda, lá para o povo dos romanos. Era rico. Aí quando ele vê Jesus entra na sua, diz: eu vou entrar na sua casa. Aí veja bem, o prazer que ele teve de receber Jesus. E a segunda coisa que ele recebeu foi ser a honra de receber Jesus na sua casa. Olha que coisa maravilhosa. Ter a honra de receber Jesus na sua casa, que não tinha a honra de receber ninguém. Ninguém queria se aproximar dele, ninguém queria entrar na sua casa. Aí Jesus vai lá, entra na sua casa,
foi honrado. Mas diante desta honra toda, ele se sentiu tão honrado que ele se sentiu na obrigação de renunciar toda a sua vida pecaminosa. Renunciou quando ele disse: hoje eu quero dar metade dos meus bens aos pobres. Isto seria uma honra que alguém podia fazer, oferecer bem aos pobres. Você vê que Jesus chamou o moço rico e disse: olha, quer conhecer o reino dos céus? Vem tudo que tu tem e dá aos pobres. E parecia ser uma coisa boa, dar aos pobres, dividir com os pobres, atender aos pobres, socorrer aos pobres. Jesus chamou os discípulos de João e disse: vocês voltem e vão lá e digam a João que eu estou aqui curando, estou expulsando demônios, estou batizando, muitas vidas sendo salvas, e aos pobres está sendo evangelizado, está sendo pregado o evangelho. Louvado o nome do Senhor. Então, dividir o que tinha com os pobres parecia ser uma honra grande, ser muito honrado, era um reconhecimento grande. E ele foi, além de ter sido honrado com a presença de Jesus na sua casa, ele fez a sua renúncia pessoalmente na presença de Jesus. Renunciou àquilo que ele praticava. E ele disse mais: se eu, por acaso, ele não estava declarando que tinha feito isso, mas se eu tiver feito, eu quero restituir. Se eu tiver tirado de alguém alguma coisa a mais do que era permitido tirar, eu quero restituir 4 vezes mais. O Espírito estava provando que não tinha tirado nada de ninguém, não. Ele estava querendo dizer que não tinha tirado nada de ninguém injustamente. Dentro da lei estava trabalhando certo. Ele disse: se eu tiver feito isso, eu quero devolver 4 vezes mais. Ele estava falando com isso. Ele estava querendo provar que ele estava fazendo certo dentro da lei. Louvado o nome do Senhor. E quando Jesus disse: hoje veio salvação desta casa, porque este também é filho de Abraão, aí a partir dali Zaqueu estava justificado. Aleluia. Paulo diz lá na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 1, que ele diz assim: olha, agora, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Justificado pela fé. Então, ele aqui foi justificado pela fé de Abraão. Quando Jesus disse: este também é filho de Abraão. Louvado o nome do Senhor. E hoje veio salvação a esta casa. Com tudo isso que aconteceu com Zaqueu, isto foi em poucos minutos. Não foi uma visita de um dia todo, muitas horas lá, foi em poucos minutos. Aconteceu esta mudança na vida de Zaqueu. A última coisa, houve uma mudança de caráter na vida de Zaqueu. Daquela hora em diante, não era mais aquele Zaqueu. Já era outro. Mudou tudo, imediato, na vida dele. A partir dali, Zaqueu agora era um cidadão, seguidor de Jesus, reconhecendo a sua fragilidade, a sua falha, a sua prática pecaminosa, e por ser um judeu, ele era impugnado pelos outros judeus, porque sendo judeu estava trabalhando para os romanos, cobrando imposto dos seus irmãos para levar aos romanos, e com isso estava enricando, e estava rico mesmo. Ele chegou aqui, a Bíblia diz aqui que ele era rico, e quando ele diz: eu divido a metade dos meus bens, ele dividia dando a metade dos bens aos pobres, ainda continuava rico. Então ele estava realmente rico, só que estava numa posição errada, estava fora da sua linhagem. Como judeu, não podia estar cobrando imposto a serviço dos romanos,
Mas muitos deles estão fazendo isso, era um meio de se viver. Por exemplo, Mateus, que o nome dele era Levi, também trabalhava no posto de coletoria da alfândega, de recolher imposto dos outros. Alguém mostra até que Pedro havia uma rixa com Mateus, uma raiva grande de Mateus, porque todo peixe que Pedro pegasse tinha que passar na casa, no posto do Mateus, né, que era Levi, e pagar o imposto. Saía do barco, tinha que passar lá no posto de Levi, que ficava próximo ao posto do desembarque dos peixes. Aí saía de lá, já passava lá, pagava o imposto a Levi, e isto Pedro era revoltado, né? O que mostra que Pedro era revoltado. Aí, posteriormente, Levi foi chamado para seguir a Jesus e passou a ser companheiro de Pedro, pregando o Evangelho. Aleluia. O que o Evangelho faz na vida da pessoa? Aleluia. Muda. O Evangelho muda a vida das pessoas. Muda para uma nova criatura, como disse Paulo aos Coríntios. Agora veja bem. Há muitos aí, pela fora, que o Evangelho não entrou nele. Mas ele entrou no Evangelho. Aí tem aquela pergunta: você é evangélico? Sou. Por quê? Porque entrou no Evangelho. Mas o Evangelho talvez ainda não entrou nele. Por isso ainda não houve a mudança que houve em Zaqueu, que houve em Levi e que houve em outros. Porque o Evangelho ainda não entrou. E tem muitas pessoas dentro do Evangelho, mas o Evangelho não está entre eles. É como alguém que está dentro da igreja, é como uma dracma perdida, está dentro de casa, mas está perdido. Amém? Vamos ficar de pé, vamos celebrar a ceia do Senhor.